Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje nós vamos tratar de um tema que vai reflexionar sobre a morte. A morte é a parte mais difícil da vida, indubitavelmente. Viver a morte de um ente querido, e é uma situação que tem sido bastante comum nos dias de hoje, é, em verdade, produzir um sofrimento que tem diversos tons de cinza. Ontem à noite, quando eu decidi por esse tema, eu estava pensando que tipo de abordagem que eu daria hoje para preparar a palestra. E eu acordei com a música na cabeça. Aquelas vezes que a gente acorda com a música e aquela música fica passando na cabeça o dia inteiro. Até que eu me atentei no começo da manhã e fui prestar atenção, e era a música do Eric Clapton, que ele compôs depois da morte do seu filho, Tears in Heaven. Ele afirma na música que ele um dia terá paz depois da morte e que ele reencontraria o próprio filho. E na própria música ele pergunta se ele seria reconhecido pelo próprio filho se estivesse no paraíso. Se eu reencontrasse as portas do paraíso, se o filho lhe daria as mãos. E o interessante é que depois que eu ouvi a música, que eu prestei atenção na letra, eu me lembrei de uma certa vez que eu fui chamado para conversar com uma mãe que havia perdido, eis o termo, perdido a filha, no acidente de trânsito. Ela estava extremamente revoltada, inconsolável, ao ponto de questionar a Deus por que ele teve a petulância de tirar a filha dela. Algo que é bastante compreensível, porque é antinatural o mais velho enterrar o mais novo. Porque o natural é que os mais velhos desencarnem primeiro e depois os mais novos. E no meio daquela dor tremenda, ela me perguntou: será que um dia eu vou encontrar a minha filha no céu? Esta é a esperança de todas as pessoas que observam a face inerte, a face sem vida de um ente querido. E esta é uma certeza que a doutrina espírita nos trouxe, porque realmente não é fácil lidar com a morte de um ente querido. Olhar para aquela cadeira vazia na mesa do jantar, obrigado. Abrir o armário e observar aquelas roupas que muitas vezes ainda guardam o cheiro do nosso ente querido, dá um vazio gigantesco. No entanto, é importante entendermos que a dor que nós sentimos, os nossos parentes, os nossos familiares também sofrem, porque ninguém sofre sozinho. É claro que a nossa dor sempre vai ser a maior, porque somos nós que sentimos. Mas a dor, ela não é mensurável, não tem como medir quem está sofrendo mais. É interessante que muitas vezes o fenômeno da morte se repete dentro de uma mesma família. Mas a dor e o sofrimento não. O sofrimento, ele é único. Cada um tem o seu, numa intensidade diferente a depender das situações. E o maior e o mais complexo dos
dos sofrimentos. É o sofrimento emocional, porque ele é profundo. Vai no âmago da alma e é capaz de desencadear todos os demais sofrimentos, inclusive o sofrimento físico. Sigmund Freud, conhecido no Brasil como Freud, cunhou o termo perder. Por isso que no começo eu disse o termo perder. Materialista que ele era, ele disse que nós perdemos os nossos entes queridos. Perder. Esse é o ponto difícil. O mais difícil da nossa relação com a morte dos entes queridos, porque assim nós acreditamos que perdemos os nossos entes queridos. E é um termo que precisa ser corrigido. Porque, como diz o nosso Divaldo, nós perdemos coisas, nós perdemos um objeto, nós não perdemos pessoas. Pessoas morrem, falecem, desencarnam. E o interessante é que, mesmo sabendo que todos iremos morrer um dia, de maneira muito natural, nós não paramos para pensar na morte. Nós não paramos para pensar que essa morte pode chegar até o nosso lar, bater as portas de nossa casa ou ainda nos convidar ao retorno. E que isso pode chegar muito rápido. Isso poderá acontecer daqui 2 meses, ou poderá acontecer ainda nessa semana. E aí eu te pergunto, se a morte visitar o teu lar, ou te convocar ao retorno, você está preparado? Em verdade, ninguém está preparado. E Deus, sabendo disto, durante a nossa existência, durante a nossa vida na terra, Ele nos permite diversos ensaios. É como se fosse um grande estágio, onde nós vamos, desde muito cedo na infância, lidando com a morte do animalzinho de estimação, com o término de um relacionamento, com perda de afetos. E assim, aos poucos, nós vamos experimentando o gosto amargo de nos desligar daqueles que amamos. Um verdadeiro ensaio para os momentos de morte, digamos, mais próxima de nós. Até o treino para a sensação da morte natural nós passamos todos os dias, ou melhor, todas as noites. O nosso Chico disse que nós não deveríamos ter medo da morte porque nós morremos todas as noites. E ele se referia à sensação do sono. Porque, segundo os espíritos, a morte natural, ela se dá de uma maneira tão suave como o adormecer. E o interessante é que, mesmo assim, a morte nos choca. Mas a morte nos choca porque durante a nossa existência, de uma maneira muito natural, em qualquer cultura, nós somos criados para sermos tudo na vida. Nós somos criados para estudar, para nos formar, para vencer na vida, para compor uma família, ter filhos. Somos criados para tudo, menos para a morte. Muita gente sequer gosta de falar a palavra morte. E esse é um ponto complicado, porque, em verdade, nós deveríamos conversar mais sobre a morte. Nós deveríamos tornar esse assunto muito natural, muito comum, que fizesse parte das nossas vidas como a morte faz. Nós deveríamos, inclusive, falar com os nossos filhos antes de acontecer a morte em família. E não como é comum depois que acontece. Porque são vários os momentos que nós podemos tocar no assunto. Como, por exemplo, notícia de uma celebridade que morreu, que se dá
na internet ou na TV. É ali que nós deveríamos pensar daquele assunto. As questões relativas à morte começaram a conversar com muita naturalidade com os nossos filhos. Deveríamos. Porque, infelizmente, a grande maioria dos pais sequer estão prontas para isso. A grande maioria das pessoas, para não dizer a esmagadora maioria das pessoas, vivem a vida como se nós fôssemos esses corpos. Vivem tanto as sensações que a vida nos proporciona, que imaginam, inconscientemente, que sentem, que nós somos esses corpos. E para essas pessoas, e se você for uma dessas, eu te pergunto, você por acaso já se perguntou, o que te move a levantar da cama todos os dias? Se higienizar, se alimentar, ir trabalhar? O que te move a estudar, a buscar uma profissão, a compor uma família, a ter filhos, a amar e ser amado? Se no final, seja o final, no final da vida biológica, ou seja o final, a morte que colhe as pessoas em tenra infância ou em plena juventude, será qual o sentido se no final a morte acaba com tudo? Se no final ceifa-se as vidas? Qual seria o sentido de viver apenas essa vida? De fazermos tudo, e uma vida onde para a grande maioria das pessoas, ela é cheia de limitações econômicas, mentais, físicas. São vidas difíceis, laboriosas. Que sentido teria a vida ser apenas uma se a gente tivesse que fazer isso tudo? Deus seria um ser sádico. Sádico é aquele que gosta de fazer sofrer. Nesse contexto, Deus seria sádico em criar a fraternidade, em criar as famílias, em criar o amor e depois criar a morte que vai separar aqueles que se amam. Você já se perguntou se realmente a vida fosse una, como a grande maioria acredita? Como viveria uma mãe no céu, sabendo que o teu filho está sofrendo no inferno? Ela teria paz? Ela iria querer viver eternamente no céu? Eu já fiz essa pergunta para várias pessoas de várias religiões, que acreditam que a morte encerra tudo e que só tem essa vida, e eu já ouvi todas as respostas possíveis e imagináveis, mas nenhuma delas que coaduna com a bondade divina. Eu já ouvi até uma pessoa dizer que Deus passaria a mão na cabeça dessa mãe e ela esqueceria tudo. Que sentido tem uma coisa dessa? As pessoas não se questionam, porque basta um questionamento desse, analisado de uma questão mais profunda, que levaria o incrédulo a pensar que sim, que existe alguma coisa além da morte, que nos espera a todos, que sim, como irmãos, irá nos reunir a todos algum dia. Mas infelizmente a realidade é outra. Nós vivemos ainda mergulhados numa cultura extremamente materialista, uma cultura tão hedonista que até as religiões, que por essência deveriam consolar, que por essência deveriam minorar a dor daqueles que desencarnaram os seus entes queridos, não fazem esse trabalho. E são por diversos motivos que nós temos medo da morte.
Tem várias Gênesis. Jonas de Gênesis disse que o medo da morte começou ainda no início da nossa civilização. Quando o ser humano primitivo via o seu ente querido tombar inerte e ali se putrefazer sem que ele pudesse fazer nada. Mas são diversos outros medos, como por exemplo o atavismo do medo de que nós possamos sofrer na hora da morte. Muita gente fala, e se eu morrer queimado? E se eu morrer com um tumor extremamente doloroso? E se eu tomar uma facada, um tiro, eu vou sofrer? E tem medo da morte por isto. O outro medo da morte é justamente a cultura materialista, porque crê-se que ao morrer acaba tudo. Então, vai acabar? Eu vou acabar? Vai acabar os meus bens, as coisas que eu conquistei? Vai acabar minha família sem nenhum remédio para isto? Outro medo é porque nós vivemos uma vida voltada para a vida orgânica e não pensamos na morte. E quando ela chega, abala. Mas o principal precursor do medo da morte são as religiões. Como eu disse, aquelas que deveriam consolar, amenizar a dor da morte. Nós herdamos uma cultura negra, no sentido não racial, mas no sentido de ver a morte de uma maneira escura, tisnada, estranha, cheio de símbolos, velas, flores, o inferno. Qual daqueles que crê que pode ir para o inferno depois da morte, tendo pecado durante a vida, que não vai ter medo da morte? Levante a mão ou me aponte uma pessoa que nunca pecou na vida. Nesse planeta não existe. Nem aquele que se isolou no alto da montanha, se não pecou na prática, pecou em pensamento. Agora, nós temos na religião o principal pilar que sustenta o medo da morte. Porque durante os séculos, as teologias se preocuparam em angariar fiéis, em se fortalecer, em crescer, tendo medo como a base principal, como o pilar principal. Porque os fiéis, tendo medo da morte, buscariam as religiões como proteção, como negociação com Deus, às vezes até como uma forma de comprar, de garantir um lugar no paraíso depois da morte. E hoje, em pleno século XXI, nós vemos as teologias materialistas que trazem a ideia da prosperidade na terra, que nós devemos ter coisas aqui na terra, e não discutem a morte. Nós temos os protestantes que acreditam que após a morte iremos todos ficar dormindo de uma maneira que afronta a sensibilidade e o amor fraternal. Os nossos irmãos católicos, em pleno século XXI, ainda guardam aquela ideia medieval de que lá em cima tem o céu e que lá embaixo o inferno, onde guarda todos os pecadores eternamente. E a doutrina espírita? Para a doutrina espírita, a morte não existe. Allan Kardec, quando escreveu o livro O Céu e o Inferno, entrevistou toda sorte, todo tipo de, entre aspas, mortos. Todos os tipos de espíritos que vieram, através da máquina da mediunidade, comprovar que nós não morremos. Que morre o corpo físico. Mas então o que é morrer? Muitos irmãos de outras denominações cristãs se apegam
A carta aos Hebreus que Paulo escreveu no seu capítulo 9, no versículo 27. Quando Paulo afirma nesse versículo que ao homem é dado viver apenas uma vez, e que depois disso vem o juízo. Em outras traduções dizem, ao homem é dado morrer apenas uma vez, e depois disso o juízo. Não interessa se uma tradução fala que ao homem é dado viver apenas uma vez, ou morrer apenas uma vez, porque o sentido é um só. O problema é que Paulo está falando do homem, do ser humano. Eu, Carvalho, me é dado viver apenas uma vez, essa vida. Em verdade, essa afirmação de Paulo joga uma pá de cal na ideia da ressurreição, como muitos acreditam, de os mortos voltarem à vida em carne. Agora, eu, o Espírito, que estou nessa vida, também é dado viver apenas uma vez, porque a vida do Espírito é eterna. Nós fomos criados em algum momento por Deus e não morreremos mais. E aqui nós temos uma diferença entre a vida biológica e a vida espiritual. Porque a vida biológica ela é finita. Emmanuel disse que tudo que é físico ou está morto ou está morrendo. A madeira dessa peça está morta. Um dia foi uma árvore viva. Eu, você, estamos morrendo. Começamos a morrer no exato momento quando nascemos. A cada 7 anos nós temos um corpo novo, porque todas as células do nosso corpo morreram e foram substituídas por células mais enfraquecidas. Porque a partir do momento que nós vamos perdendo o tônus vital, que nós vamos perdendo o combustível da vida, nós vamos perdendo vitalidade, nós vamos envelhecendo. Porque esse é o ciclo da vida, onde tudo se renova, onde esse corpo orgânico vai alimentar a vida em outros corpos orgânicos. No entanto, a vida espiritual não. Segundo Kardec, fomos criados simples e ignorantes por Deus, ou seja, simples sem complexidades, ignorantes sem conhecimento. E a partir dali vamos galgando as vivências nos diversos reinos, buscando o conhecimento, o crescimento moral, que nós chamamos de evolução, a fim de nos depurar em busca da angelitude. É por isso que existe uma diferença muito grande entre morrer e desencarnar. Nós espíritas nos referimos ao ato de morrer como o ato de desencarnar. Só que nem sempre isso também acontece. Porque morrer é acabar a vida orgânica. Se enquanto eu estiver dando a palestra, tiver aqui uma síncope e cair morto, eu morri. O corpo. Mas não necessariamente eu desencarnei, porque o termo desencarnar é sair da carne. E nem todos desencarnam quando morrem. Nem todos desencarnam logo depois que morrem. Um dia nós vamos desencarnar, mas isso envolve um mecanismo muito complexo. E que hoje nem dá tempo de aprofundarmos. Mas o fato é que quando nós reencarnamos, o nosso corpo físico é abastecido por uma espécie de combustível que foi chamado de fluido vital. Fluido porque é um fluido, vital porque traz vida e que nós trazemos em nosso perispírito. É esse fluido vital que é a cola entre o corpo físico e o perispírito.
é esse fluido vital que une o corpo físico ao perispírito e que na medida que ele vai acabando, cessando, é como se eu enchesse o tanque de combustível para reencarnar. E à medida que a minha máquina corporal vai consumindo esse combustível, eu vou perdendo o tônus vital. É por isso que nós envelhecemos, porque nós perdemos vitalidade, os nossos fluidos vitais vão se esvaindo. Ao ponto de que quando esse tanque chega na reserva, eu vou desligando os enlaces entre o corpo e o perispírito. E quando zera o combustível, morre-se. Acaba a vida orgânica. E a alma desprende-se do corpo como uma borboleta sai de um casulo. Isso na morte natural. O problema é que quando eu tenho uma ligação muito forte, ou eu cesso essa vida orgânica mais cedo, essa cola ainda está grudada, ainda está grudando o meu corpo físico ao meu perispírito, e eu não desencarno facilmente. Portanto, fisicamente falando, é o fluido vital que determina o tempo da minha vida orgânica. Quantos anos eu vou viver aqui reencarnado? Espiritualmente falando, é a minha programação reencarnatória, a minha missão na Terra que vai determinar quanto tempo eu vou viver. Nós estamos vendo mortes diariamente. A cada vez que eu abro o Facebook, as primeiras postagens são de luto. E de pessoas extremamente próximas e conhecidas. Dizem os espíritos que todos esses que estão retornando pela Covid, estão retornando porque cumpriram o seu tempo na Terra. Estão partindo através de uma ação de resgate de alguma dívida espiritual que contraíram no seu passado. Agora, isso talvez 98, 99% das pessoas que estão desencarnando pela Covid, porque tem aí 1 ou 2% que está buscando com a própria mão, que não se cuidam, que não conseguem ficar sem uma aglomeraçãozinha. Esses, ao contrair a doença e desencarnarem, dificilmente desencarnarão, porque estarão partindo por um suicídio inconsciente. Portanto, ninguém desencarna antes da hora, a não ser que se mate. Não existe bala perdida. Não existe acaso quando tudo está sob um planejamento. Na questão 526 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se, por exemplo, os espíritos teriam uma ação direta na matéria. E dá um exemplo: se um homem que precisa morrer através da queda de uma escada, vai subir uma escada, os espíritos quebram a escada para que ele caia e se cumpra a sua morte? E Kardec responde: sim, os espíritos podem influenciar na vida física a ponto de se fazer cumprir a lei, mas não derrogar as leis naturais. Os espíritos não vão fazer acontecer algo antinatural simplesmente para se cumprir. Portanto, pegando o exemplo da escada, ela irá quebrar se ela estiver podre, ou se ela não suportar o peso do homem, mas jamais os espíritos agirão sobre a escada para que ela quebre. Se está tendo tiroteio ali, e seria necessário eu desencarnar sendo alvejado por uma bala chamada perdida, eu sou inspirado a caminhar, a passar por determinado lugar, onde aquela bala disparada, que vai cumprir o seu trajeto natural, pode me atingir. Ninguém volta antes da hora. Repito, a não ser que eu provoque o meu suicídio. E que tem outras consequências que não dá tempo de discutirmos aqui hoje. É por isso que toda morte tem um propósito. Seja esse propósito a finalização de uma jornada na Terra,
a finalização de um planejamento reencarnatório através do fenômeno natural da morte física. Seja o propósito, essa morte, servir como prova ou expiação dos familiares, por exemplo. Ou ambos. Porque a lei divina trabalha de maneira a não se deixar perder nada. Ao mesmo tempo que nós passamos de maneira natural pela morte, aquela morte serve como prova ou expiação para os entes queridos. E para que a gente entenda a diferença assim de uma maneira muito sucinta, muito básica, prova é toda aquela experiência que nos traz alguma experiência, que nos ensina alguma coisa. Expiação é o resgate, é a reparação, é a quitação de alguma, chamemos de dívida espiritual. Ok, eu entendi. Mas por que das mortes prematuras? Por que as pessoas, ou muitas das pessoas, vão tão cedo? Por que jovens desencarnam? Por que crianças se vão tão cedo? E eu faria aqui uma correção. Porque muita gente fala, se vão. E eu colocaria, por que retornam? Porque ao desencarnarmos, estamos retornando à vida verdadeira, à vida real, que é a vida do Espírito. Mas voltando à pergunta, por que retornam? Por que das mortes prematuras? Emmanuel escreveu, uma criança que retorna, quase sempre é um coração dedicado ao seu progresso espiritual, que ao mergulhar no seu lar e retornar prematuramente, acorda-te para as realidades da alma, através da saudade e do amor. Ou seja, quando uma criança desencarna, quando um jovem desencarna, aquilo aconteceu porque ele já cumpriu o seu propósito na Terra, já cumpriu a sua programação espiritual, mas aquilo vai servir para o despertar da espiritualidade dos seus pais. Porque a dor pela morte amolece qualquer coração. Muitas vezes, pais extremamente duros, severos, orgulhosos, ao serem abatidos pela morte prematura de um ente querido, quanto mais prematura, mais dorida, acabam amolecendo seus corações e ganhando muito tempo em suas existências. Mas aí alguém ainda pergunta, mas o que acontece com eles? O que aconteceria comigo? O que acontece depois da morte? E a doutrina espírita explica. São infinitas as possibilidades. Cada caso é um caso. Não existe uma receita de bolo. Não existe um fenômeno que é redondinho ou quadradinho, como queira, que morreu assim, vai acontecer assado, desencarnou desse jeito, vai acontecer daquele outro jeito. No entanto, como disse Cássia Eller, mudaram as estações, mas nada mudou. A morte nada mais é do que a mudança de estado, onde nós deixamos a vida física, o estado físico, e retornamos ao plano espiritual, à vida espiritual. O que equivale a dizer que a morte não muda ninguém. Se eu deixar esse microfone aqui por alguns minutos, ir até o vestiário e voltar vestido com um terno Armani, eu seria o mesmo Carvalho, mesmo estando com outra aparência. Eu teria a mesma personalidade, os mesmos gostos, as mesmas vontades. A morte é isso. Ela muda a nossa roupagem, a nossa vestimenta, mas a nossa essência permanece.
a casa mental que nós vivemos a vida inteira é a mesma casa mental que nós continuaremos vivendo após a desencarnação. É por isso que Jesus disse lá em O Sermão do Monte, e que Mateus anotou no seu capítulo 6, no versículo 21, pois onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Jesus está dizendo que nós somos movidos pelos nossos interesses. O lugar que nós vamos viver, a vida que nós vamos ter, como nós vamos frequentar, se dá pelos meus apegos, pelos meus interesses. No entanto, João Evangelista disse, Deus é amor. E assim como nós, ao reencarnarmos, quando vamos nascer, nós somos recebidos, recepcionados, amparados, ao retornar para a vida, ao desencarnarmos, nós também somos recebidos, somos amparados, somos cuidados. No entanto, nem todos estão aptos a receber esse amparo, esses cuidados de uma maneira direta. Mas também, ninguém fica sem, de maneira indireta. Por exemplo, a pessoa que leva uma vida extremamente materialista, apegada ao corpo físico, apegada às coisas que possuem. As pessoas que são capazes de puxar o tapete do outro para angariar coisas, posições, poderes. Ou aqueles que se matam, os suicidas. Ou ainda pessoas que possuem vícios, os mais diversos vícios. Vício em jogo, vício em sexo, vício em álcool, fumo, drogas. Esses são os verdadeiros obstáculos para um retorno tranquilo à vida. Porque se sentirão presos àqueles vícios, àquela matéria, ou ao próprio corpo. André Luiz, quando desencarnou e se viu no Vale dos Suicidas por conta de um suicídio indireto, porque ele desenvolveu uma espécie de câncer no intestino movido pelo excesso de álcool e excesso de comida, porque era um glutão. Desenvolveu câncer, desencarnou mais cedo e passou 8 anos no Vale dos Suicidas, sendo acusado de ser suicida e ele não entendia o motivo. Quando foi resgatado para um hospital na cidade espiritual de Nosso Lar, ouviu de Lísias dizer que a mãe dele, em espírito, já desencarnada, esteve ao seu lado desde os momentos que ele adoeceu. Que ela intercedeu por ele, através do ministro Clarencio, que esteve no Vale dos Suicidas, cotidianamente, do lado de André Luiz, o amparando, mas a condição dele como suicida não permitia que percebesse Clarencio. Mas que sua mãe, que habitava uma esfera superior ao nosso lar, que vivia trabalhando, auxiliando os mais necessitados, ficou extremamente feliz quando soube que André Luiz rasgou o véu do desconhecimento quando lembrou de Deus e orou com fervor e se deu a condição de perceber Clarencio e dali deu a condição de Clarencio o resgatar para o hospital no plano espiritual. 8 anos no umbral sofrendo por conta de uma escolha infeliz na vida. Mas afinal de contas, o que é umbral? Umbral é o terror de todo espírita, que vive a vida para não ir para o umbral. Mas o interessante é que esses espíritas sequer pegaram o dicionário. Porque, segundo o dicionário, umbral é portal.
Quando eu abro aquela porta e atravesso, eu passo pelo umbral da porta. Umbral, segundo o dicionário, também é um ponto de partida ou um ponto de chegada. Ou um lugar de passagem. E esse é o sentido do umbral que André Luiz fala. Um lugar de passagem. Ele denominou vários tipos de umbrais, desde o umbral grosso ao médio, ao fino. E o interessante é que aqui na crosta, nós vivemos no umbral. Porque na dimensão espiritual, o umbral grosso começa na crosta até uma determinada altura. E todos que desencarnamos, ao sairmos do corpo, precisamos passar por esse umbral. Muitos vivem no umbral. A cidade de nosso lar está localizada no umbral. No livro Voltei, Frederico Figner narra exatamente como foi a sua morte. Porque essa passagem, como eu disse, para o umbral, ela pode ser rápida. Se o espírito for muito esclarecido, ela pode ser instantânea. Ou ela pode se desenrolar por séculos. No livro Céu e Inferno, Kardec entrevistou vários espíritos que viviam em diversas dimensões do umbral, narrando as suas vidas. Nunca me esqueço, eu era criança. E ouvi meu pai comentar por diversas vezes a história de um jataiense que não era espírita, mas era um católico extremamente devotado ao bem, trabalhador no meio da caridade, que desencarnou no domingo à tarde. E à noite ele já estava dando comunicação em um centro espírita da cidade de Santa Helena, mandando uma carta para os seus familiares aqui de Jataí, dizendo que está bem. Então isso é muito relativo agora. Em que localidade que nós vamos habitar depois da morte vai depender do nosso peso perispiritual. Quanto mais materializado, quanto mais apegado à matéria, mais denso é o meu perispírito, mais peso próprio e mais embaixo eu fico. Quanto mais espiritualizado, quanto mais desapegado das coisas mundanas, mais leve o meu perispírito, mais eu plano nas esferas. É por isso que não é Deus que determina a minha sorte depois da minha desencarnação. Sou eu com as minhas escolhas. Se eu vou habitar as esferas inferiores, chamadas abismos ou trevas por André Luiz, ou as esferas mais celestes, onde estão hoje espíritos como Mahatma Gandhi e Chico Xavier, vai depender das minhas escolhas. Porque existem vários planos. É como se essa esfera terrestre fosse uma piscina muito profunda. E quando eu mergulhasse nessa piscina, se eu estivesse com o corpo carregado de pesos, eu tenderia a afundar, ao ponto de ficar no fundo da piscina. Agora, quanto mais alijado desses pesos, mais alto eu fico, mais eu flutuo. Porque no plano espiritual existem diversas camadas, assim como aqui na Terra nós temos as camadas sociais. Não diz classe baixa, classe média alta, classe alta. Os mais ricos, em tese, não moram nos centros das cidades, enquanto os mais pobres na periferia. No plano espiritual existem essas diferenças, mas dadas pela evolução moral. É por isso que muitos que aqui habitam nos centros das cidades estão morando na periferia espiritual, enquanto muitos que habitam a periferia estão morando nas alturas no plano espiritual. Beleza, até aqui eu entendi. Mas então, aquela conversa inicial sua lá, de que ao desencarnar eu vou encontrar o meu ente querido, isso é conversa fiada? Porque você disse que ao desencarnar eu vou habitar o lugar segundo o meu peso próprio.
Mas eu tenho um familiar que é extremamente caridoso, amoroso, trabalhador no bem, desapegado, provavelmente ele vai estar em esferas superiores. E é isso mesmo. Primeiro que ao contrário que muitos imaginam, a gente não desencarna e chega lá do outro lado e topa com todo mundo como se fosse uma festa. Muitos ao desencarnar não sabem nem o que aconteceu. Isso é muito relativo de espírito para espírito. Segundo, que quem habita embaixo não consegue subir, mas quem está em cima consegue descer. O que equivale a dizer que sim. Um dia reencontraremos os nossos irmãos, os nossos entes queridos, desde que nós evoluamos ao ponto deles, ou que eles desçam até o nosso ponto. E isso serve de incentivo para que nós cresçamos durante a vida, para que nós tenhamos acesso completo e possamos auxiliar aqueles entes queridos que estejam em condição inferior do que a nós. Esse é o sentido da irmandade, da fraternidade, do amor. Assim como a mãe de André Luiz intercedeu por ele e foi recebê-lo na cidade de nosso lar, se estivermos nós acima dos nossos entes queridos, não estaremos em paz, enquanto não auxiliarmos o crescimento deles. E isso equivale a dizer que também não adianta alguém querer se matar, suicidar-se, para encontrar um ente querido que já se foi. Muitos cônjuges, ao não aceitarem a morte do seu ente querido, se matam, ou pelo menos pensam em se matar, achando que reencontrar lá. E essa é a forma mais segura de ficar talvez séculos distantes do ente querido. No livro O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, no capítulo 5, onde temos lá os exemplos, existe uma manifestação intitulada Uma Mãe e Sua Filha, ou melhor, Uma Mãe e Seu Filho, onde o espírito de uma mãe é evocada para narrar a sua vida como uma suicida, porque ela vivia nos arredores de Paris, e o seu filho, depois que adquiriu uma doença, ali moribundo no leito de morte, a mãe, segurando o choro, disse: pode ir em paz, meu filho, que em breve nós nos encontraremos. E virou rapidamente e saiu do quarto chorando. Os familiares imaginaram que aquilo fosse uma manifestação de aceitação da morte do filho, até encontrá-la depois, morta, enforcada. Se matou. E ela dizendo que a única coisa que ela não encontrou foi o filho dela. Que o que ela encontrou foi um sofrimento atroz, um desespero que fazia ela imaginar que ela estava no inferno através de um castigo de Deus. É por isso que nós precisamos viver a vida da melhor maneira, porque quanto melhor vivermos a vida, melhor morreremos. Mas e o meu medo de doer a morte? Eu entendi que todos nós iremos morrer um dia, mas e se doer? Bom, primeiro que, como o Chico disse, a morte natural não dói. Como eu expliquei, à medida que vamos envelhecendo, nós vamos perdendo os laços físicos, materiais, até nos desligar sem dor. No livro A Vida Triunfa, psicografada pelo Chico de diversos espíritos, onde todos eles vêm narrar a sua experiência depois da morte, a maioria deles dizem que simplesmente adormeceram, que não sentiram nada. O meu pai, que foi morto por uma fibrose pulmonar, que vai petrificando o pulmão até a pessoa perder a consciência por sufocamento e morrer, na sua primeira manifestação aqui nessa casa, numa sala ali, disse: eu não senti nada. Naquele momento, ou seja, na hora da morte, ele simplesmente dormiu.
e acordou num quarto, rodeado de amigos e de familiares. Do outro lado, nós temos sim quem preocupa conosco. Nós temos aqueles que vêm nos receber, mas nós precisamos estar preparados psiquicamente para isto. Vivendo uma vida correta. Tá, mas eu já li que muitos narram dores, sofrimentos. Eu já li que muitos espíritos narram que passaram por dores atrozes. Lá no livro Céu e Inferno, Kardec explica que o que dói é o corpo físico, não o espírito. Que dói muito mais o corpo físico durante uma vida do que no momento da morte. Agora, a sensação de dor do corpo físico que o espírito sente vai depender daquela cola que eu expliquei, do fluido vital. Quanto mais apegado o corpo está ao perispírito, quanto mais dificuldade tem de desencarnar, o espírito pode sofrer as sensações. E repito, eu acho que é pela terceira ou quarta vez aqui hoje. Sofrem essas dores os suicidas, os viciados, os apegados à matéria. Tá certo. Mas não seria mais fácil se nós soubéssemos quando a gente fosse morrer, para a gente se preparar? Primeiro, se a gente soubesse quando a gente ia morrer, a gente morria antes de medo. Já começa por aí. Segundo, que muitas pessoas, sabendo, por exemplo, que iriam desencarnar daqui a 6 meses, teriam a infeliz ideia de querer, entre aspas, aproveitar a vida, meteriam os pés pelas mãos e acabariam perdendo a própria reencarnação numa vã ideia de que somos corpos físicos, que a vida é essa. É por isso que o Emmanuel disse: cuide do corpo como se você fosse desencarnar amanhã, e cuide também da tua alma como se você fosse viver 1000 anos. Essa é a receita para uma morte tranquila. Mas infelizmente, nem todos sabem disto. Mas infelizmente, muitos que sabem não têm consciência. E nós vemos de maneira bastante triste pessoas dizerem: a Covid levou meu pai, a Covid levou minha mãe, a Covid levou meu filho, meu tio, minha tia. Se a Covid levou, como que eu lido com isso? É dolorido, é triste. Emmanuel anotou: ver a névoa da morte estampar-se na fisionomia dos que amamos é como despedaçar a alma e prosseguir vivendo. Dizendo que realmente ver um ente querido morrer machuca. Agora, essa dor, segundo os Espíritos, está ligada diretamente ao nosso amadurecimento espiritual. A nossa consciência do que a vida do Espírito não é saber. Porque saber é uma coisa, ter consciência é outra. Nós não devemos ver a morte como um castigo de Deus, porque Deus não é punidor e nem intervencionista. Para aquele que ainda é um pouco imaturo, espiritualmente falando, vive uma vida perdendo a verdadeira noção de propriedade, ao ponto de achar que o filho é dele, é meu filho. É a minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, é tudo meu. E quando você trata o outro como seu, o desapego dói. O nosso egoísmo nesse ponto ele é tão grande que faz com que nós oremos para um ente querido que está estertorando numa doença, para que ele fique conosco mesmo sofrendo, ao invés de deixá-lo ir. Agora, para aquele que já estamos amadurecidos, olhar a morte de um ente querido muda totalmente. Porque entendemos que nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma jornada física. E que morrer é simplesmente voltar para casa.
É o mérito desencarnar e deixar essa vida sofrida, tendo cumprido uma etapa da evolução. É claro que isso não nos exime da dor e da saudade. É claro que o momento da partida faz sofrer, faz doer. É claro que nós não vamos ter mais o calor do nosso ente querido, o cheiro, a voz, mesmo sabendo que a vida prossegue. Ah, então espírita pode chorar? Quem disse que não? Só não pode como deve. Se estiver sofrendo, se estiver doendo, chore sim. No entanto, nós precisamos entender que chorar é uma coisa, desesperar é outra. O nosso desespero, a nossa não aceitação, afeta o nosso ente querido que recebe toda aquela energia e que faz piorar a sua condição, porque muitas das vezes eles estão confusos. É saudável que nós vivenciemos o nosso luto, mas esse luto não pode passar de 3 meses, porque senão fica patológico e precisa tratamento. O que os Espíritos nos dizem? Que o ideal é nós transformarmos o nosso luto em obras, em nome do nosso ente querido. Porque só não fará bem ao nosso ente querido quanto a nós mesmos, nos ajudando em relação a isto. É por isto que os Espíritos sempre asseveram que a melhor maneira de nos preparar para a morte é nos preparando para a vida. A maioria dos profissionais de saúde que lidam com os moribundos, que lidam com aquelas pessoas já nos seus leitos de morte, dizem que quando as pessoas estão chegando ao final da vida física, não pedem para continuar vivendo, para curtir a vida. Não pedem para continuar vivendo, para cuidar das suas coisas. Pedem para continuar vivendo, para que possam reconciliar com a família. Dizer que ama, tratar bem aquele familiar complicado, se desculpar, pedir perdão. É por isso que nós precisamos entender a frase que Emmanuel disse, que nós precisamos cuidar da nossa vida como se fôssemos desencarnar amanhã. Cuidando da saúde do nosso corpo, que é uma máquina bendita que Deus nos proporciona para que a gente possa singrar a viagem da reencarnação. Louvando a Deus através do respeito com o próprio corpo, cuidando da alimentação, nos exercitando, cuidando da nossa cultura, estudando, aprendendo, mas também cuidando dos que amamos, dos que nos amam. Auxiliando aqueles que necessitam mais do que nós, amparando todos que nos erguem a mão. Saindo da nossa zona de conforto e nos projetando até o outro, a fim de ter no outro o espelho que mostra que as nossas reclamações são tão pequenas, são tão simplórias, que os nossos problemas são tão simples que pessoas que sofrem muito mais vivem muito melhor. E cuidando principalmente dos nossos pensamentos. Buscando estudar e vivenciar nossa religião, seja ela qual for. Buscando respeitar os preceitos que o cristianismo emplacou desde sempre. E trazendo à baila aquele esforço de nos tornar pessoas melhores. Porque o dito de Kardec que serve para os espíritas, serve para qualquer ser humano. Que devemos empreender cotidianamente uma luta para nos tornar pessoas melhores. Ele não disse transformação imediata. Ele disse paulatinamente, aos poucos.
sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que tenhamos todos uma excelente semana e que Jesus nos abençoe. Eu convido a todos, então, para elevar os nossos pensamentos a Jesus, a fim de agradecermos por mais um dia que se finda. Pois no momento de pandemia, estarmos reunidos na carne mais uma semana é uma bênção que desconhecemos. Pedir o concurso dos bons amigos espirituais, nos orientando, nos amparando, em nome de Jesus. Pedir ao Mestre que estenda a tua luz e o teu amor sobre todos nesta terra, a fim de que nós possamos nos sentir fortalecidos durante os embates. Àqueles que estão encerrando a sua jornada, que possam se sentir fortalecidos na continuidade da vida. E para aqueles que viram a face da morte tomar conta dos seus entes queridos, que se sintam fortalecidos na certeza de que um dia nos reencontraremos todos, de que um dia reviveremos todos os momentos de alegria, todos os momentos de convivência, porque Deus nos tem todos com muito amor. Com coração em júbilo, agradecemos pela presença de todos, pela paciência daqueles que nos assistiram e pela presença dos nossos amigos espirituais. Louvemos a Deus, pelo nome do qual encerramos esses trabalhos desse dia, e que Jesus nos ilumine a todos, e que assim seja.